Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa correção da revisão mensal de matemática. Pega aí a revisão de vocês e acompanhe, tá bom? Bora lá. Primeira questão. As imagens a seguir, elas mostram algumas construções famosas que existem em diferentes países. Olha só, a Torre de Pisa, o Cairo, no Egito, Catedral Metropolitana, lá no Rio de Janeiro, e temos o Coliseu em Roma. Aí vocês prestem atenção, ó, vamos dizer assim, nesse círculo vermelho, né? Que mais lá na frente nós temos um questionamento sobre ele. Responda de acordo com as imagens. A Torre de Pisa lembra qual tipo de sólido geométrico? Bora voltar aqui para ver a Torre de Pisa, ó. Qual seria esse sólido geométrico aqui? Lembra um cilindro, uma esfera ou um paralelepípedo? E aí? Lembra um cilindro, né? Você observar, ele é circular lá em cima, embaixo, é arredondado no meio também. Então, lembra o cilindro. Qual das construções famosas possui o formato de um cone? Fazendo essa observação. É quem? É a Catedral Metropolitana lá do Rio de Janeiro. O contorno feito no Coliseu sinalizado com a seta tem a forma de um... Olha o que a tia falou anteriormente, que você tinha que observar aquela forma circular em volta de quem? Do Coliseu. Tem a forma de quem? Triângulo, círculo ou retângulo? A tia acabou de dizer, né? Tem uma forma de círculo. Circula a imagem que lembra o formato de uma pirâmide. Qual deles tem o formato de uma pirâmide? A própria, né? Que mostra lá. Olha só. Então, você ia circular aqui, ó, lá do Egito. Você ia circular lá na sua imagem, tá, gente? Aqui é porque a tia colocou a imagem aqui para vocês saberem qual seria a imagem para circular. Então, essa aí, Cairo, lá no Egito, tem formato das pirâmides. É uma pirâmide aí, né? Segunda, leia o texto. Algumas brincadeiras infantis conseguem sobreviver com o passar do tempo. O Brasil, ele é um país rico em brincadeiras tradicionais para crianças. As variações ocorrem de geração, aliás, de região para região. Nós sabemos que as brincadeiras evoluíram, não são mais como antigamente, mas tem muitas que ainda permanecem. Pensando nisso, a professora de João realizou uma pesquisa listando o quê? As brincadeiras tradicionais, as que existiam antigamente, preferida das turmas do segundo ano. Vamos conhecer que brincadeiras são essas, olha só. Aqui são as turmas, aqui são os tipos de brincadeiras e ali são a quantidade de alunos, né? Então, bora lá, ó. No segundo ano 1, os tipos de brincadeira, esconde-esconde, a quantidade de alunos que preferem são 24. Segundo ano 2, é o cabra cega, né, vendando os olhos, 10 crianças. Segundo ano 3, a amarelinha, ó, 34 alunos. No segundo ano 4, nós temos o pega-pega, com 28 alunos. Aí ele faz o questionamento, aqui é a questão de tabela, interpretar a tabela que nós vimos também nas nossas aulas, tá? Qual brincadeira preferida pela maioria das crianças? Você ia olhar lá, observar, aqui tem maior quantidade. Seria quem? A amarelinha, olha só, tem 34 alunos que brincam, né, que gostam. Qual a diferença entre a quantidade de alunos do segundo ano 4 e do segundo ano 1, que escolheram o pega-pega e esconde-esconde? Então, bora lá, ó, 4 e 1. Ele quer saber o quê? A diferença. E o que é a diferença, gente? É quanto um tem a mais que o outro. Então, nós vamos usar qual é a continha? A continha de subtração, para me saber a diferença. Então, bora lá, ó. Eu pego 28, pega-pega, menos 24, que é esconde-esconde. Lembrando que sempre na subtração, você tem que colocar o número maior em cima, tá bom? Então, bora lá fazer a conta. 8, eu tiro 4, tenho 8. Vou tirar 1, 2, 3, 4. Vai ficar apenas 4. 2, eu tenho 2. Vou tirar esses 2, vai ficar 0. Então, qual seria a minha resposta? A diferença é de 4 alunos. C.
qual o total de crianças que participam da pesquisa realizada pela professora? Quantas crianças participaram dela? Aí você ia somar todos, olha só. Você ia somar 24, mais 10, mais 34, mais 28. Então, bora lá. 4 mais 4, já tem um 4. 5, 6, 7, 8. 8 mais 8, já tem um 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Passou do 10, eu deixo quem? A unidade, que seria quem? O número 6. E levo a dezena, que seria que número? O número 1. Então, ó, 1 mais 2, 1 mais 2 eu tenho 3. 3 mais 3, eu tenho 6. 6 mais 2, perdão. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 7, ou 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Quase que a tia ia dando aí uma erradinha, né? Mas consertamos no momento certo. Então, temos 9. 1 mais 2, 3. Mais 1, 4. Mais 3, 7. Mais 2, 9. Então, qual seria a resposta? A gente se baseia pela pergunta. Ele quer saber qual o total de crianças que participam da pesquisa. Ó, foram no total de 96 crianças que participaram, ou que participam, né, da pesquisa. No caso, participaram, que já foi, né? Próximo. Observe os objetos abaixo e escreva o nome da figura plana, que cada um deles deixaria marcada em uma folha branca. Vamos lá. Esse aqui, eu colocando essa figura num papel em branco e contornando ela. Qual seria o contorno, né? Marcado na folha branca. Qual seria a figura geométrica plana? Vamos lembrar das planas. Quadrado, círculo, retângulo, triângulo. E aí? Qual seria? Seria o retângulo. E se eu colocasse esse cilindro? Qual seria a figura geométrica plana se eu o contornasse? Seria o círculo. E por último, aquele dado ali que lembra o cubo. E aí, se eu contornasse uma das faces dele, qual figura geométrica plana? O quadrado. Eu creio que vocês não vão errar de jeito nenhum na prova, porque aqui tudo é revisão do que a gente já viu, que nós já vimos, e estamos só repetindo novamente, porque o livro trouxe, né, essa revisão geral. Gilmar, ele tem 8 carrinhos e também deseja distribuí-los igualmente em 2 caixas. Complete de acordo com a distribuição. São 2 caixas e são 8 carrinhos. Então, bora lá? Como é a divisão? A tia ensinou já, né? Você poderia, claro, procurar o número que multiplicado por 2 daria 8. Mas vamos fazer aqui a divisão nas caixinhas. Vamos supor que esses círculos são as caixinhas e que as bolinhas que a tia vai colocar aqui são os carrinhos. Então, lembra? Divide um, depois o outro vai. Cada um recebe um por vez. Então, vamos lá, ó. São 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um ficou com quanto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Aqui é a representação da divisão, ó, com o sinal, sem usar o nome. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4 também. Assim, Gilmar vai colocar 4 carrinhos em cada caixa. Quinta questão. Calcular um terço é o mesmo que dividir por 3. Veja como o Fernando calcula a terça parte ou um terço de 36. Então, ouviu a palavra terço, é uma divisão por 3. Assim como quando você ouve falar em metade, é uma divisão por 2. Ok? Então, bora lá, ó. Um terço de 36 pode ser calculado assim. Ele fez um processo aqui, gente, que nós chamamos, que nós também já vimos, de decomposição. Ele decompôs o número 36. Ele separou a dezena da
unidade. Então, ó, 30 mais 6. Então, primeiro ele dividiu 30, depois ele dividiu 6. E com os resultados, ele fez o quê? Somou. Olha só, 30 dividido por 3, 10. 6 dividido por 3, 2. Aí ele pegou os resultados. 10 mais 2, 12. Então, 36 dividido por 1/3, que no caso dividido por 3 seria 12. Tia, precisa aprender dessa forma? Gente, como eu falei para vocês, a matemática ela é bem exata. Agora, como você vai chegar a esse resultado, aí é com você. Contanto que chegue no valor que é para ser. Ou, a não ser que, na questão, ele exija qual é a forma que ele quer que você faça. Mas, se não, se for um cálculo que ele lhe dá toda a liberdade de fazer da forma que você quiser, você pode fazer. Aqui só é uma forma de mostrar para vocês um outro processo. Que nós vimos ele completo, né? E aqui nós estamos vendo ele em forma de decomposição, tá bom? Então, bora lá. Agora calcule o terço de 15, de 18, de 12 e de 9. Se ele quer o terço, ele quer uma divisão por 3. Aí a tia trouxe aqui. 15 dividido por 3. E aí, tia, eu vou fazer as bolinhas, tracinhos. Como é que eu posso fazer? Aqui a tia quis ser mais prática. Tá? Você pode sim ter feito, por exemplo, 3 círculos, já que é uma divisão por 3, e ir dividindo. Só que eu já ensinei para vocês uma forma que é bem mais rápido, principalmente quando o número for grande, né? Porque quando o número é pequeno, tipo 6, 5, 4, até 10, é um número razoavelmente pequeno. Então, você distribuindo nas bolinhas, ok. Mas quando o número é grande demais, gente, é bom a gente fazer aquele outro método que a tia ensinou para vocês, o da multiplicação. Olha só. O resultado tem que dar 15. Então, eu tenho que procurar um número que multiplicado por 3, dê 15. Aí eu ensinei para vocês, lembrar da tabuada. Gente, o que eu acho mais interessante nesse processo aqui de divisão é que a gente é meio que forçado a aprender a tabuada. Sabia? Foi assim também que eu aprendi a tabuada da multiplicação. E você não precisa aprender a tabuada até 11, 12, 13, 14, não. Se você aprender a tabuada até o 9, você vai saber qualquer multiplicação. Eu estou falando da multiplicação, tá? Então, bora lá, olha só. Aí a gente vai pensar, qual é o número que multiplicado por 3 dá 15? Aí eu vou lembrar da tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Olha só, deu 15, tia. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu 15? Foi o número 5. Ó, 3 vezes 5 dá 15. Se achar difícil assim, você pode fazer o cálculo como também a tia ensinou. Pode dividir das bolinhas, nos quadrados, enfim, como você preferir. Agora, ó, 18 dividido por 3. Vou fazer o mesmo processo. Eu já tenho até do 3 aqui, ó, que 3 vezes 5 é 15. A gente vai continuar, né? Porque aqui é 18. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Olha aí, achei meu 18. E aí, qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu 18? O número 6. Então, 18 dividido por 3 é igual a 6. Vamos para lá, ó. 12 dividido para 3. Aqui já são 18, então vamos voltar. Vamos começar de novo a tabuada. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu 12? 3 vezes o 4. Então, ó, 12 dividido por 3 é igual a 4. E, por último, o 9. 9 dividido por 3. Vamos retroceder, né? Vamos voltar, porque ali eram 12. Aqui voltou, é menor, né? Então, bora de novo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9.
Então, quanto é 9 dividido por 3? Qual foi o número que eu multipliquei por 3 que deu 9? O próprio 3. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3. Ok? Sexta. Complete a sequência tirando sempre a mesma quantidade. E responda. Qual seria essa mesma quantidade? Já está dando aqui, ó. Menos 5. É o que nós chamamos de sequência. Eu vou tirar que ele já dá. Olha que fácil. Ele já te mostra quanto você vai ter que tirar. Então, de 5 em 5. E vamos ver aí quantas vezes eu tirei, né, esse 5. O número é 35. Tirei 5, ficou 30. Aí eu fui lá e tirei 5 novamente. 30 menos 5, 25. Novamente eu fui lá e tirei 5 de novo. Ficou quanto? 20. Tiro novamente o 5. 15. Mais uma vez. 10. E por último ali, ó, 5. Vamos ver quantas vezes eu tirei esse 5. Bora lá. 1, 2, aliás, começa daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tirei o 5 7 vezes. Tia, para que você está dizendo isso? Porque aqui eu pergunto, ó. Quantas vezes você pôde tirar o 5 de 35? Eu pude tirar quantas vezes? 7 vezes. E o que é isso, tia? É uma divisão. Significa dizer que o quê? Que quando eu tenho 35 e eu divido por 5, vai ser igual a 7. Quer ver eu provar? 7 vezes 5 é quanto, gente? 35. Tá vendo? Isso é o que nós chamamos da prova real. É quando eu provo que aquela multiplicação, aquela divisão, no caso, está correta. É quando eu faço a operação dela inversa. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Ok? Aí ele pergunta, ó, a divisão de 35 por 5 é uma divisão exata? Por quê? O que é divisão exata ou o que é divisão não exata? Exata, gente, é quando eu pego um número e divido pelo outro e não sobra nada, que dá certo, dá exato. O que não é exato é quando eu divido um número pelo outro e sobra. É o chamado de resto, né? Então, olha só, eu dividi 35 por 5. Eu vi que dá exatamente 7, não vai sobrar nada. Então, é uma divisão exata? E por quê? Então, ó, sim. Porque quando dividiu 35 por 5, deu 7 e não sobrou nada. Então, lembra? Ah, não sobrou nada? Então, a divisão é exata. Ah, sobrou? Não deu para dividir igualmente? Então, é uma divisão não exata. No caso aqui, é uma divisão exata. Não sobrou nada. Sétima. Pinte de amarelo os sólidos que têm somente linhas retas e de vermelho os que têm uma ou mais linhas arredondadas. Então, vamos primeiro para o amarelo, ó. O que só tem linhas retas seria quem, ó? Esse primeiro, né? Esse e esse. E de vermelho aqui tem uma ou mais linhas arredondadas. No caso, ó, o nosso cilindro, o nosso cone e a nossa esfera, que tem suas partezinhas redondas, né? Oitava, separe os desenhos em grupos iguais e calcule a divisão. São quantos aqui? 2. E ele quer dividir em 2. Então, bora lá. A tia vai usar as bolinhas, ó. 1, 2. Deu quanto para cada um? 1. Então, 2 dividido por 2 é 1. Aqui, 2 grupos iguais. Eu vou dividir 4 carrinhos. Então, bora lá, ó. 1, 2, 3, 4. Cada um ganhou quanto? 2. Então, 4 dividido para 2 é 2. Próximo. Agora eu tenho 12. Vou dividir por 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto foi que cada um recebeu? Ó, 1, 2, 3. Então, 12 dividido por 4 é
3. Ligue corretamente a quantia que cada criança havia juntado no cofrinho para o passeio no parque. Bora lá, ó. Mayumi juntou o dobro de 50. O que é o dobro, gente? Vamos lembrar novamente. O dobro é 2 vezes. Olha só, no caso, como é o dobro de 50, é o 50 duas vezes. Tia, posso botar 2 vezes 50? Pode, mas você sabe que a nossa multiplicação a gente pode transformar em quê? Em uma adição. Uma adição de quê? De parcelas iguais. Então, ó, o dobro, o 50 duas vezes. Então, bora lá, ó. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, eu tenho 10. Então, ó, a Mayumi juntou R$100. E o Juninho? Agora ele juntou o quê? O triplo. Lembramos o que é o triplo? 3 vezes. Então, é 3 vezes 20. Ou seja, transformando numa adição, 20 mais 20 mais 20. 0 mais 0 mais 0, 0. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, o Juninho juntou R$60. E, por último, o Leonardo juntou 1/3. O que é 1/3? Divisão por 3. Então, ó, 9 dividido para 3. Vai dar igual a quanto? Qual o número que multiplicado por 3 dá 9? 3 vezes 1? 3. 3 vezes 2? 6. 3 vezes o 3? 9. Então, o 3 multiplicado por quanto deu 9? Por 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Olha como foi fácil. Não esqueça, gente. Metade divisão é por 2. Terço, divisão por 3. Dobro, multiplicação por 2. E triplo, multiplicação por 3. Foi o que a gente trabalhou bastante, tá bom? Então, por hoje é só. Bons estudos. Beijo, meus amores. Até a nossa próxima revisão. Tchau!